Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sábado, dia 5 de abril de 2000. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero principalmente que vocês me ouçam até o fim, porque é um vídeo muito especial. Nós estamos passando por um problema que muitas pessoas ainda não perceberam. E pode ser um problema muito bom. Muito embora pareça ruim, e não como diz a outra, né, que é ruim, mas é bom. Não. É disso que nós vamos falar. Por quê? Porque Donald Trump não somente derrotou a nova ordem mundial, como também colocou um fim ao Fórum Econômico Mundial lá de Davos. Ou seja, é o fim dos globalistas. É isso que vai acontecer, porque o mundo está se desmanchando por conta de tarifas aplicadas por Donald Trump e agora pela China. Então, pode não parecer, meus amigos, mas o mundo começa a assistir uma nova era da geopolítica mundial, com possíveis transformações, como o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, por exemplo. Muitos ainda não se deram conta porque estamos mergulhados em nossas políticas internas, em nossas mazelas do dia a dia. Se as coisas parecem ser muito ruins nos dias de hoje, poderemos ter, num curto espaço de tempo, mudanças que provocarão medo e, ao mesmo tempo, euforia de dias melhores, pois os castelos autoritários estão se rompendo, estão caindo. E é isto que eu quero contar para vocês a partir de agora. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, declarou ontem que as tarifas anunciadas quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constituem um duro golpe para a economia global. E é verdade, e tudo vem acontecendo há algum tempo, e muitos não haviam notado. E aí eu pergunto, qual país no mundo tem o poder e a força que os Estados Unidos possuem em taxar praticamente o mundo todo e aguentar o tranco? Qual país é esse? A China, por exemplo, não tem essa força, já que produz muito, né? Ela produz demais e vende muito mais. E claro que se taxar os seus compradores, seu povo é que paga o preço, pois a produção diminui. E automaticamente a renda per capita se derrete. Enquanto a renda média da China, por exemplo, é de 12.700 dólares por ano, a renda média do americano é praticamente 83 mil dólares anuais. É muita coisa, é muito diferente. Mas vou contar agora uma história muito interessante para vocês. Porque ainda era inverno nos Alpes suíços, quando Klaus Schwab finalmente deixou o glorioso gabinete do Fórum Econômico Mundial. A neve caía silenciosa sobre Davos, como se cobrisse de branco o fim de uma era. Por décadas, ele reinara como um maestro invisível, regendo encontros entre bilionários, chefes de estados e gurus da tecnologia com intenções, no mínimo, espúrias. Mas aquele dia saía pela porta dos fundos, cercado não de câmeras, mas de silêncio. Enquanto isto, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, um novo ciclo político começou a se desenhar. Donald Trump, em seu segundo mandato, está dobrando as apostas. Taxações mais duras, ruptura com antigos acordos e um discurso cada vez mais inflamado contra a dependência econômica da China. Seus críticos o chamam de louco, seus apoiadores de visionário. Ele, por sua vez, diz apenas: o jogo acabou. Na verdade, porém, o jogo havia começado há muito mais tempo, com a queda do Muro de Berlim lá em 1989 e com o fim da Guerra Fria já nos anos 90, quando o mundo acreditou que finalmente naquela época teríamos eterna prosperidade.
Naquela época, sonhávamos com um planeta unido por mercados livres, democracias liberais e tecnologia. Um lugar onde todos estaríamos conectados, enriquecendo juntos, talvez até cantando o hino Imagine de John Lennon, ao redor de uma fogueira digital, por exemplo. Mas o sonho virou pesadelo para muitos. Trabalhadores das fábricas americanas e europeias viram seus empregos evaporarem. Em seu lugar, chegaram benefícios sociais e dívidas impagáveis. Enquanto isto, na China, o regime comunista acumulava capital, infraestrutura e poder militar, não para se tornar mais parecido com o Ocidente, mas para superá-lo. A história corria em duas pistas. De um lado, o cidadão ocidental, afogado em consumo e distrações financiadas pelo Estado. E do outro lado, o operário chinês, construindo no século XXI, tijolo por tijolo. E ao fundo, os arquitetos de Davos, desenhando o futuro com canetas de titânio, distantes da realidade do povo. Foi então que se iniciou o detox, ou desintoxicação, um colapso lento e doloroso, como a ressaca de um viciado em crescimento infinito. Agora, as engrenagens da globalização começam a ranger. O dólar, antes moeda de troca incontestável, passou a ser visto com desconfiança, porém mais forte do que nunca. Com isto, aquela promessa do Great Reset, a nova ordem mundial, onde você não teria mais que trabalhar, né? Ou melhor dizendo, onde você não teria nada e mesmo assim viveria feliz. Um jargão usado inclusive aqui no Brasil. Só que isto virou o quê? Virou crítica, virou símbolo do fracasso. No último encontro em Davos, já sem o Schwab, os discursos pareciam vazios e o ar rarefeito. Um encontro muito sem graça. O império globalista, construído sobre boas intenções e más consequências, desmoronava em tempo real. Mas como em toda virada de ciclo, onde há ruínas, há sementes. Em uma pequena cidade industrial americana, uma nova fábrica começa a operar. Operários voltam a ter orgulho do que irão produzir. No leste europeu, jovens empreendedores desenvolvem tecnologias com foco em soberania e privacidade. E na Ásia, até mesmo na China, algumas vozes já começam a desafiar o poder central. O mundo não está mais tão unido, porém, talvez pela primeira vez em muito tempo, esteja acordando de um sono profundo. Então essa história, meus amigos, mostra perfeitamente que Donald Trump veio, sim, para barrar esta nova ordem mundial e para que isto aconteça somente através de um choque econômico, onde ele, sabidamente, já entendia antes mesmo de impor essas tarifas, os resultados que viriam e que virão. Um exemplo disto é que no dia que ele impôs a tarifa, o dólar despencou. Caiu para um patamar de 5,68 aqui no Brasil, por exemplo. Né? Ontem, ou anteontem, quando a China, então, deu a tal da reciprocidade impondo 34% de aumento nas tarifas para os americanos, o que aconteceu? O dólar subiu novamente e fechou cotado no dia de ontem a 5,86. Isto é um exemplo típico de como funciona a máquina econômica no mundo e vai interferir direta ou indiretamente em todos os países do mundo que negociam com os dois gigantes econômicos, os Estados Unidos e mais abaixo a China. Tudo isto para derrubar, desmoronar a nova ordem mundial e para, evidentemente, frear a China, que vem galopando ano a ano para alcançar os Estados Unidos, que com o passar do tempo foi se deixando
se tornar dependente das exportações chinesas para os americanos. Agora, se um americano quiser comprar um produto chinês, vai pagar bem mais caro. O iPhone vai chegar nos Estados Unidos bem mais caro, porque é fabricado lá na China, Taiwan, ou seja, tudo isso vai alterar o sistema econômico mundial, e o que o Donald Trump quer é o quê? Uma liberdade econômica. Cada país que feche seu acordo separadamente com um parceiro que bem entender. Pois dessa forma, os Estados Unidos poderá novamente fazer crescer sua produção industrial, vai poder aumentar suas indústrias, suas fábricas, e com isto, evidentemente, o custo se tornará mais brando para os americanos, já que ele prometeu que qualquer empresa que colocar uma fábrica dentro dos Estados Unidos terá que pagar taxa zero. Isto é uma jogada de mestre, onde muitos o encaram como maluco, como doido, mas um doido não consegue fazer o que ele fez em apenas 3 meses de governo. Não consegue chacoalhar o mundo desta forma, principalmente sabendo que se der errado, os riscos para ele são enormes. Mas ele está cercado de boas mentes, boas cabeças para tomar estas decisões. Enquanto isto, nossa diplomacia brasileira vem batendo cabeça. Não sabe se deixa reverberar para fora o que pensa o Palácio do Planalto, o que evidentemente não seria nada bom se essas palavras chegassem aos ouvidos de Donald Trump, ou se agarra definitivamente na dependência chinesa, escolhendo de vez o parceiro que melhor prefere, ou que mais prefere, porque é evidente que o nosso governo prefere ser aliado mesmo da China, e não dos Estados Unidos. Mas tudo tem um preço. E o tempo vai mostrar qual é esse preço. Então, meus amigos, independente aos nossos problemas tupiniquins, independente da expectativa das manifestações de amanhã, que tem um sentido muito mais humanitário do que político, que é a anistia, vamos nos preparando para grandes mudanças que virão geopoliticamente na economia mundial. Ok? É isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, se inscreva no canal, torne-se membro para colaborar com o Terra Brasilis News e ajudem o canal quem puder ajudar. Portanto, o que eu desejo a vocês é um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.